oportunidade de abrir os olhos em um novo dia, coração palpitar e a nossa consciência, o nosso desejo, o nosso espírito já ir no direcionamento de forma consciente, né? E na busca da palavra do Senhor, e na busca de meditar sobre as coisas do Senhor ou nas coisas do Senhor, de modo que tenhamos discernimento, compreensão, maturidade, de modo que tenhamos vida, e vida e abundância segundo a sua palavra. Dia bonito, dia maravilhoso, né? Dia que o ministério do Homens com Honra, né? Os homens irão se reunir para poder celebrar, dar gratidão e glorificar o nome de Jesus, buscando assim um processo de comunhão, de intimidade, de relacionamento, ou seja, de um olhar de irmão um sobre o outro, para fazer uma caminhada cristã muito mais madura, muito mais segura, e permitir no sentido de permitir que o Espírito Santo haja e, como homem, nós exerçamos o papel de sacerdote dos nossos lares. Tudo bem? E falar em lar, fala em família. E dentro de família, nós estamos passando e vamos continuar hoje, dia 23 de novembro de 2024. Vamos continuar nossa meditação no livro, ou no segundo livro de Samuel, profeta Samuel. Hoje é o capítulo 18. E o versículo de trabalho é o versículo 5. Tá bom? E nos diz o versículo 5 a seguinte mensagem. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai, a Itaí, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão, repetindo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. Temos aqui o cenário que agora vai complicar as coisas, ou as coisas vão complicarem-se, né? Nós temos um pai, na verdade nós temos um rei que é pai, né? E um rei que enfrenta uma luta, uma batalha que praticamente muitos pais enfrentam, até mesmo pais cristãos, que é a rebeldia do filho, é o levantar, é o filho ao tornar-se homem, o filho torna-se não mais filho, mas torna-se um inimigo do seu pai. Que tristeza, hein? Quantas famílias não são tomadas, não são perdidas por esse problema, né? Por essa tristeza muito efetivamente, muito difícil para todos nós. Mas esse é o cenário que nós temos. E a gente vai voltar um segundinho, ou um capítulozinho, um devocional antes, o devocional de ontem. Se você não assistiu o devocional de ontem, e se isso te parece bom, vai lá, assista. O de ontem certamente remeterá ao de anteontem e assim sucessivamente, porque nós estamos acompanhando a história de Davi, acompanhando a história da casa de Davi, acompanhando a tristeza que se tomou a vida de Davi. A tristeza por quê? Porque Davi levantou-se contra o Senhor. Davi, lá atrás, disse, quando o profeta Natan encontrou ele disse assim: pequei contra o Senhor. E Davi diz: pequei contra ti, Senhor. Os nossos pecados, irmãos, é claro que atingem pessoas, é claro que trazem prejuízo nesse nosso mundo secular a pessoas, né? A seus bens,
a moral de pessoas, a dignidade de pessoas, né? Ao espírito das pessoas, certamente. Mas muito mais do que isso, é como dito, nós, quando pecamos, pecamos contra o Senhor. E o bonito, ele diz assim, somente contra ti pequei. Mas no nosso processo de restauração, de pedido de perdão, de restabelecimento de comunhão, passa pelo irmão aqui físico, né? Por aquele que nós, vamos dizer assim, nos levantamos com as nossas ousadias quando fomos ousados diante do Senhor. No devocional de ontem, Absalão pede um conselho a Aitofel. Aitofel dá um bom conselho de estratégia a Absalão. Absalão está preocupado, porque agora torna-se rei, o povo praticamente lhe recebe, Davi, seu pai, sai em retirada, e isso evita uma carnificina no primeiro momento. E nessa preocupação, Absalão se faz uso dos conselhos, como foi dito. Ele ouve um bom conselho de Aitofel, militarmente falando, mas o Senhor age e faz com que ele também busque um conselho no seu conselheiro Uzai. E os dois conselhos se chocam e prevalece o conselho de Uzai. E a importância de Uzai, a importância do que nós entendemos, que Deus tem os controles sobre tudo, que a Bíblia aqui é taxativa quando diz que Uzai era amigo de Davi. Uzai, amigo de Davi. Então ele foi plantado ali, ele foi pedido, Davi pediu a ele que ele se posicionasse para servir a Absalão e para que ele, vamos dizer assim, não deixasse com que os conselhos de Aitofel, que eram conselhos já desde Davi, tomado como se fosse a própria palavra do Senhor, um homem que representava a palavra do Senhor, e Davi sabia que os conselhos dele poderiam ser muito fortes, muito proveitosos para Absalão, coloca Uzai nesse processo e o Senhor age por meio de Uzai, fazendo com que o conselho de Uzai fosse o conselho preponderante. E nesse conselho preponderante, Aitofel se sente diminuído, se sente sem importância, vai para sua casa, organiza sua vida e simplesmente pratica o seu suicídio, levando-nos a entender que há milhares de pessoas que, às vezes, por não se sentirem mais acolhidas, não se sentirem mais amadas, não se sentirem mais importantes na participação das decisões, às vezes, da vida de outras pessoas, elas recorrem àquilo que elas não deveriam recorrer, que é, vamos dizer assim, uma recusa, um próprio distanciamento de Deus. Tá? Aitofel. E aí, Davi ganha um tempo para se organizar em batalha. E chega o momento dessa batalha. Davi divide seu exército em 3, divide em vários grupamentos, segundo a Bíblia, de 100 homens e de 1000 homens. Esses grupamentos, eles arregimentam em 3, vamos dizer assim, regimentos, 3 mini-exércitos, um comandado pelo seu fiel escudeiro Joabe, o outro também pelo seu, que é irmão de Joabe, que é o Abisai, e o terceiro por aquele que lá na saída, que é o AGT, o outro lá na saída, que eu me esqueci agora qual a nacionalidade dele, o Geteu, né? O Geteu, que foi o Itaí. 3 homens valorosos, 3 homens fortes, 3 homens fiéis a Davi. E agora estão essa divisão desse exército em 3 regimentos e vão para a batalha contra o povo de Israel. E Davi se posiciona também para ir, porque ele é o rei e ele é um homem de batalha. Mas esses homens, preocupados, disseram: não, nosso rei, ficai-vos aí para que você possa nos servir de auxílio. Você é muito importante para que você possa cair no campo de batalha. Basicamente é isso. Se nós caíssemos no campo de batalha, de nada valeria a eles. Mas você, como nosso rei, se caísse apenas você, era como se todo o nosso exército tivesse caído. Há uma preocupação, há um reconhecimento do valor de Davi. E Davi queria exercer sua liderança no campo de batalha, aceita o posicionamento dos seus comandantes, mas faz um pedido, e um pedido forte, e um pedido não mais de rei, um pedido de pai,
E aí é complexo porque é uma batalha. E uma batalha há mortes, uma batalha há sangue, e uma batalha há sofrimento, há dor, há choro, há lamento. Esse tipo de batalha, agora, bem contra mal, mal contra bem, a vontade do homem contra a vontade do Senhor, e não há quem ganhe. Entre a vontade do homem e a vontade do Senhor, é a própria vontade do Senhor que prevalecerá. E a ordem foi direta. Ele falou como pai, mas a ordem do rei é, no fundo, a própria vontade do pai. Mas quem está dando é o rei. E o interessante nesse processo, quando vai se trazendo na batalha entre homens de Israel e os homens de Davi, muito menor o exército, mas o exército, os homens de Davi vai se preponderando e vai vencendo, e os homens de Israel vai começando a fugir do campo de batalha. E nessa fuga, traz-nos a escritura bíblica que Absalão ficou suspenso, preso entre o galho de árvores, assim, sua cabeça engata, seu ombro ali, e ele não consegue sair. O seu cavalo vai, ele fica pendurado. Um dos soldados de Joabe corre até Joabe e diz que encontrou Absalão, que ele está preso numa árvore. E esse soldado, ao falar com Joabe, ele diz rapidamente, não. Ele diz, não, eu não sou louco. Como é que eu vou matar? Se eu ouvi do próprio rei dizendo para todos nós, todo o povo escutou aquilo, todo o povo, que não poderíamos nos levantar contra o filho do rei jamais. Isso nos dá um negócio interessante, que Joabe, diferentemente disso, disse, olha, você poderia ter recebido pratas e ouro. Ele disse, jamais, não há prata nem ouro que me fizesse me levantar contra a vontade do meu rei, contra o filho do meu rei, no caso, o rei Davi. Mas Joabe, e não é a primeira vez que ele faz isso, ele vai até Absalão e atravessa, transpassa Absalão com seus dardos, com suas flechas ali, mata Absalão, mata o filho do rei. Joabe ignora a vontade do rei. Ele não ignora a vontade de um pai, ele ignora a vontade do seu rei. E quando a gente volta um pouquinho em Absalão, de Joabe, não é a primeira vez. Lembrai-vos que Joabe, lá atrás, no pacto entre Davi e Abner, Joabe, pela sua própria vontade, pela sua maldade, pela sua vingança, pelos seus sentimentos, pela sua, vamos dizer assim, pela sua prepotência, Joabe já havia fazido igual quando matou Abner, contra também a vontade do rei. E pela segunda vez, Joabe faz isso. Joabe, homem de confiança. Joabe, homem de batalha. Joabe, que caminha lado a lado com Davi. Mas observe, Joabe não é a primeira vez, se levanta contra a vontade do seu rei, contra a sua autoridade, colocando no momento entre o valor da amizade e entre o princípio da autoridade. Como escolher? Como escolher? Joabe tem suas razões. Joabe sabe que Absalão se rebelou. Joabe sabe que Absalão se tornará perigo, se manteria tornando-se perigo, tanto para o rei quanto para o próprio reino de Israel. Mas a decisão não caberia a ele, porque a decisão está sempre na mão das autoridades, nos fazendo entender que a gente precisa estar atento. Deixai-vos as decisões para quem efetivamente foi lá. Essa era uma relação entre Joabe, entre Deus, Davi e Absalão. Não era uma decisão para Joabe. E o interessante de tudo isso é que, diferentemente de Davi, quando teve por vezes a vida de Saul nas suas mãos, Davi agiu que nem aquele jovem. Disse assim, eu jamais me levantaria contra o ungido do Senhor. E Joabe despreza a vontade do ungido do Senhor. As suas decisões pessoais, as suas vontades pessoais, os seus medos pessoais se sobrepõem. E a gente está cheio desse processo na nossa vida, de pessoas que andam com a gente, pessoas que são fiéis a gente, mas que por vezes essas pessoas vão se levantar contra a nossa autoridade, vão se levantar contra a nossa decisão e vão nos deixar num caminho
de difícil decisão, num caminho que efetivamente só o próprio Deus poderia nos dar a capacidade de tomar uma decisão apropriada, porque humanamente nós não saberemos como decidir. Joabe coloca Davi mais uma vez nessa situação. E chega um momento que Davi é avisado do que aconteceu no campo de batalha. O primeiro, que é do seu servo Ahimaaz, valoroso também, que quer levar a notícia, mas Joabe, já percebendo da possibilidade do rei se rebelar e matá-lo, que o rei tinha esse problema, quando ele recebia uma notícia que não gostava, ele agia às vezes dessa forma, agiu lá no Saul, agiu lá em Isbosete. Então ele tem esse tipo de procedimento e ele não deixa. Ele manda um etíope, os dois vão correndo, o Ahimaaz passa na frente dele, mas o Ahimaaz, quando dá a notícia, disse: apenas vim te dizer que nós estamos vencendo no campo de batalha. E Davi está preocupado com Absalão. Quando pergunta a Absalão, ele diz: havia uma grande multidão, um grande alvoroço, e eu não sei o que sucedeu. E o segundo, quando vem, aí vem a grande notícia. A notícia que Davi não queria. A notícia que ele não queria. Lá no versículo 32, Davi diz assim: então disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o Cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Faz-se um silêncio, faz-se uma dor, faz-se o sofrimento. E o nosso rei é tomado no versículo 33 com o seguinte fato: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. A dor, o luto, o sofrimento, iniciado pelo ato de Davi, quando pecou contra Batsé, quando pecou contra a casa de Urias, iniciado pelo coração que foi tomado por prazeres carnais. Agora nós temos na casa de Davi uma filha estuprada, um filho assassinado, um filho que se levantou contra o seu pai, um filho que destituiu o seu pai do seu reinado, e agora um pai em luto. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado com o pecado. Toma cuidado com o que nós praticamos. Eu sempre digo, há pecados que eu já cometi na minha vida, lá atrás, quando eu vivia no meu mundo de iniquidade, querendo ou não querendo, há pecados muito fortes que a gente comete e que eles trazem consequências, talvez, para a nossa vida inteira. Mas eu rogo a Deus que, neste momento atual da minha vida, a única coisa que me permita é que os meus pecados não sejam para a morte. E que o Senhor se estabeleça na minha vida verdadeiramente, tá certo? Graça e paz, sábado maravilhoso, e que Deus possa estar contigo e que Deus possa te cuidar, meu irmão.